Oi, 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 meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, segundo dia do evento da Pruden Coach, o Pruden Fire, aqui em João Molevade. Chegando agora do evento, estou aqui no hotel, cansada, porque hoje foi o dia inteiro de muito conteúdo, muitos insights, muita conversa bacana. E eu não poderia deixar de vir falar aqui com vocês um pouquinho da experiência do dia de hoje, do que a gente falou lá. E de tudo que falou, eu fico feliz de participar desses eventos e perceber que está reforçando o que eu já tenho dentro de mim, sabe? Então, às vezes, a pessoa que ela tá meio desorientada, sem norte, desorientada, ela às vezes precisa de uns eventos desses para começar a dar um norte. Eu pude perceber que eu tenho um norte, e tem muita coisa aqui dentro de mim. E esses eventos vêm pra dar uma incendiada, vem pra dar uma, tipo, opa, peraí, não deixa isso aí morrer não. Entendeu? Então, assim, muito bacana. E hoje a gente começou amanhã falando sobre fracasso, né? Que fracasso é uma derrota temporária. E que a gente não pode ficar bitolado naquele fracasso. Que a gente tem que passar 10% pensando no fracasso para dar impulso para a gente pensar nos 90% em como resolver aquele fracasso, aquela derrota. Que a gente não pode se mergulhar naquilo ali, todo mundo. E pensando que fracasso é uma derrota temporária, nós temos vários fracassos ao longo do ano, por exemplo, ao longo da semana, várias pequenas derrotas e é a vida que segue. E os fracassos, a gente tem benefícios através dos fracassos. Foi isso que ele, João Paulo, esqueci o nome do nome toda hora, meu Deus do céu. Ele vem falando com a gente, porque existe o lado, os benefícios do fracasso, porque depois de um fracasso, eu tô olhando aqui, tá? Porque a gente tem uma apostilazinha pra gente ir acompanhando. Porque depois do fracasso, ele faz a gente parar com velhos hábitos e criar novos hábitos. A gente tem oportunidade de criar novos hábitos depois daquela derrota, depois daquele fracasso. A gente pode transformar até mesmo em outras pessoas, dependendo da situação, né? A gente cria força para deixar de seguir aquele caminho que talvez não estava dando certo, não era tão bom, e a gente começa a criar força depois desses fracassos, dessa derrota, a gente começa a criar força para seguir um novo caminho. Isso é um dos benefícios do nosso fracasso também, né? E ele consegue mostrar pra gente o tanto que a gente é forte e que a gente consegue. Só que quando a gente tá naquela situação, a gente não consegue mais ver o benefício do fracasso. Geralmente depois que a gente passa daquilo que a gente consegue ver. Mas que sirva de exemplo para próximos futuros fracassos que a gente já tiver, né? A gente saber lidar com aquela situação. E o fracasso força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual. Portanto, ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. Então, isso é muito importante. O fracasso faz a gente ficar de cara a cara ali com as nossas fraquezas, tanto física e espiritual, e faz a gente reerguer naquilo ali, né? A perda de uma pessoa, um parente que faleceu, alguém, é uma derrota, é um fracasso, você teve uma perda, mas a gente não pode deixar que essa derrota momentânea faça o trajeto do resto da nossa vida. A gente precisa passar por aquilo ali, a gente precisa dar um basta naquilo ali, não viver murmurando, né, aquela situação. Você foi traída, traído, não fique focado nesse fracasso, nessa derrota temporária, de perda também de alguém, entendeu? De perda de alguém. E aí, o que a gente pode fazer para resolver, né? E bola pra frente, vida que segue. Então, a gente falou muito disso hoje, sobre fracasso. E ele faz a gente pensar, tem muitos exercícios, sabe? Pra gente lembrar quais hábitos que a gente mudou depois de algum determinado fracasso que a gente teve. O que mais que a gente falou lá sobre isso? Ele falou uma frase muito interessante que eu gostei muito, que é: quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Então, comecem mais a olhar pra dentro de vocês, né? Comecem a olhar mais pra dentro da gente, pra gente despertar e colocar os sonhos pra fora, fazer esses sonhos virarem objetivos e tudo mais. E, gente, essa questão da derrota e do fracasso, a gente precisa passar por ele, deixando soluções. Falou muito sobre isso, né?
E a gente precisa pensar logicamente, porque às vezes na maioria das vezes, a gente deixa as emoções pensar pela gente. A gente deixa as emoções pensar pela gente. E às vezes a gente precisa pensar logicamente pra gente conseguir sair daquela situação. E tudo bem, aconteceu aquela derrota momentânea, aquele fracasso. Você tem o seu momento de passar por aquilo, de refletir aquilo, de sentir aquilo, porque a gente não pode fingir que nada aconteceu também. Se a gente coloca debaixo do tapete, essa derrota, esse fracasso gera um sentimento não tão bom dentro da gente. Geralmente ela vem acompanhada de uma raiva, de um ódio, de alguém, de alguma coisa, de uma pessoa, de uma situação ou de você mesma. E uma frase que ele fala muito lá também, que mágoas e raivas, problemas não solucionados dentro da gente vira doença. Então tem muita gente aí que tem um monte de doença no corpo, que não sabe de onde que vem, que não tem motivo. Isso é tudo mágoa, tudo raiva, tudo um sentimento mal resolvido. Sentimentos mal resolvidos dentro da gente vira doença, vira câncer, vira dor no corpo todo. Então a gente precisa libertar disso, sabe? Isso foi muito sério, assim, que ele falou. Então a gente falou muito sobre isso no fracasso. Um sentimento mal resolvido, ele pode gerar doença. Então nesse primeiro vídeo aqui, para o vídeo não ficar grande, eu vim falar aqui de um dos assuntos que a gente falou, que foi sobre fracasso, que é uma derrota momentânea. Se vocês gostaram aí do tema que eu trouxe para vocês, que a gente falou no evento, inscreve no canal, deixa um joinha aí e eu volto com o próximo vídeo para falar de um outro tema que a gente falou lá também, tá bom? Tchau, tchau!